Boa noite, boa noite. Bem-vindos e bem-vindas à primeira live da série Atitude na Separação. Meu nome é Daniela Salgado, eu sou psicóloga, terapeuta individual, de casal, sexóloga e há 25 anos trabalho na área dos relacionamentos. Hoje eu decidi fazer um projeto chamado Atitude na Separação. Daniela, de novo falando sobre a separação? Sim, de novo falando sobre a separação. Por quê? Bom, primeiro deixa eu deixar bem claro que essa pergunta já foi feita para mim algumas vezes. Mas peraí, tu fica pregando separação o tempo inteiro? Claro que não, gente. A primeira coisa, como terapeuta, seja individual ou de casal, porque assim, mesmo quando chega uma pessoa sozinha no meu consultório, o meu olhar é relacional pela linha que eu sigo há tantos anos. Então, eu tô sempre vendo as relações que essa pessoa estabelece. Relações com parceria, relações com família de origem, que é a família dos pais, de onde a gente veio. Então, eu tô sempre contextualizando a pessoa no seu meio onde vive, né? Só que, então, quando chega alguém no meu consultório, e acontece muitas vezes de alguém chegar e me dizer, Daniela, estou começando a terapia porque eu preciso de ajuda, quero me separar. Beleza? O que nós vamos fazer? A primeira coisa, e eu digo isso sempre, início de terapia, ninguém vai separar. Não separa. Início de terapia, a gente primeiro tenta entender o que está acontecendo, ver se é alguma coisa impulsiva, uma crise momentânea, se tem coisas que sempre vão ter disfuncionais no casal, que ainda pode resgatar, se existe ainda afeto, sintonia. Então, tudo isso é visto. Claro, com exceção de casos com violência doméstica, né, com riscos físicos, emocionais, abusivos, aí é outra história. Eu tô falando numa média geral das pessoas que procuram. Então, primeiro, a gente sempre tenta resgatar um relacionamento, tá bom? Quero deixar isso bem claro para não ficar com a visão de que, bom, procurou a Daniela, vai sempre se separar. Bem capaz, pelo contrário. Mas tem situações que realmente o casamento já acabou, que já não tem mais vínculo, ou já não tem mais afeto, ou não tem mais a sintonia, enfim, ou pessoas que chegam até mim, né, pós-separação. E aí me procuram para ajudar a organizar, lidar com o luto, lidar com filhos, com família, enfim, com toda essa situação que vem junto com a separação. Porque, gente, vamos pensar, é chavão, mas é fato. Ninguém casa para separar. Todos nós, quando nos casamos, moramos junto, namoramos, nós temos o sonho de permanecer com essa pessoa, de seguir nesse relacionamento. Ou às vezes, primeiro eu quero deixar claro, quando eu falo separação, não precisa ser só de casamento, pode ser de um namoro longo, de uma união duradoura, tá bom? Então, todos nós investimos tempo, energia, afeto, cada vez que a gente entra numa relação. E quando acaba essa relação, a dor é muito grande. Não fica o vazio só daquela pessoa
que não está mais na nossa vida. Fica o vazio dos planos, dos sonhos, de tantas sintonias que houveram também ao longo da relação. Então, né, como eu vejo, por que eu, Daniela, resolvi falar sobre separação? E hoje eu vou contar um pouquinho para vocês do que me fez ter ideia, né? A primeira coisa que eu quero trazer para vocês é que sim, como eu vejo, eu trabalho com isso há 25 anos, né, com os relacionamentos, e há muito tempo eu venho vendo como as pessoas têm dificuldade, não só dessa dor que eu estava falando agora há pouco, do luto pela relação que acabou, mas tem dificuldade de saber como lidar. Porque vocês já pararam para pensar que quando alguém se separa, não é só o casal que se desfaz? Não é só aquela relação duradoura, os sonhos que terminaram. Isso é do casal, que já dá um monte de complicação muitas vezes, né? Quero mesmo, não quero, ai meu Deus, que saudade, volto, fico, enfim, tem tudo isso. Mas, conforme ainda mais tem filhos envolvidos, vamos pensar que quando a gente se separa, não somos só nós que nos separamos, este casal, mas envolve as relações da gente com a família de origem da gente. Pessoal, deixa eu deixar claro uma coisa. Toda vez que eu falo família de origem, é porque é a família de onde a gente se originou. É aquela de onde a gente veio, dos pais, dos irmãos, né? Então, aquela é de origem. Por que eu faço essa diferença? Porque é diferente da família atual. Quando a gente resolve viver com alguém, a nossa família nuclear, o núcleo atual de hoje, é a gente com a pessoa que a gente está construindo a vida. A de origem é de onde a gente veio, não deixa de ser família, mas o foco principal é esse. Então, por isso mesmo, quando um casal separa, ainda mais tem filhos, né, tem o luto, tudo aquilo que eu falei ontem e muitas vezes da família, muitas vezes não, sempre. Quando tem a família constituída com filhos, daquela família que morre. Então, por todas essas situações, voltando ao que eu ia dizendo antes, eu penso muita coisa ao mesmo tempo, porque tem muito assunto sobre este tema, né? A gente pensa assim, ó, quando o casal separou, tem os dois, tem a família de origem de um, eu com a minha família de origem, como é que eu vou lidar? Como é que a minha família de origem está lidando comigo? Me acolheram? Ou será que estão ainda me julgando muitas vezes? Aí, além da dor da minha separação, eu tenho a dor do julgamento da família de origem, que é muito pesada para a pessoa que já está frágil. E a família do ex? Tenho relacionamento ainda? Não devo ter? Faz parte? Mas peraí, eu vivi tantos anos. Não, acabou, acabou. Então, são tantos os meandros e há muito tempo eu venho me dando conta de que se vocês olharem, né, em qualquer situação de internet, a gente vê muitas pessoas falando como se conquista alguém, como inicia o relacionamento, dicas para ser mais feliz no seu relacionamento. Agora, quem vem aqui falar e ajudar as pessoas que estão na dor pós-final do relacionamento? É bem difícil. Então, esse foi um dos motivos que me trouxe até aqui, que me fez iniciar esta jornada, né, com vocês, que hoje é só a primeira, vão ser lives todas as quartas-feiras, às 20 horas, e a de hoje eu tô fazendo uma live, eu poderia dizer inaugural, uma live para explicar para vocês o projeto,
para explicar o que me trouxe até aqui e para convidar cada um a fazer parte desse projeto, trazendo essas situações. Então, vai ter um dia que vai vir uma advogada de família para a gente falar juntas sobre como vai ser, como é que se dá início à questão da separação, né? Outras vezes a gente vai falar sobre filhos, sobre reconstrução de relacionamentos. Então, vai ser uma jornada extensa. Bom, essa foi a questão de que eu vi no geral. Outra coisa é que eu venho vendo no meu consultório, e como eu estudo muito e há muitos anos, sempre que chegava alguém até meu consultório pós-separação, eu fazia o mesmo olhar, passava o mesmo entendimento de que, bom, quando um ciclo se encerra, quando um relacionamento acaba, este ciclo se encerrou. Então, eu diria quase que um contato zero muitas vezes é necessário para que a gente consiga se reestruturar, refazer a vida. Para que a gente consiga seguir um novo caminho, tem que aceitar e passar por todas as fases do luto, que a gente sabe que tem a negação, a barganha, a depressão, até chegar na aceitação. Bem, então eu ajudava as pessoas, escutava para passar por esses processos, ajudava a aceitar, entender o que ficou para trás, o porquê, porque às vezes se a pessoa que pediu o término e ficava fraquejando, ai, volto, não volto, a gente tinha que tentar entender o que te fez acabar mesmo, por que mesmo tu saiu deste relacionamento, né? Por que não estava mais dando? Mas eu vou retornar com o ex, beleza, então vamos fazer os movimentos de retornar com o ex, mas sabendo que não é o retorno com o ex, que a relação, quando a gente acaba, há que se acabar de fato. Quando existe um retorno, é um novo relacionamento que começa, com novas regras, com novas formas de interagir. Então, como eu ia dizendo, esses anos todos, eu já trabalhava com esta visão, né, dos papéis na família. A linha que eu sigo é muito estrutural, que quer dizer o quê? Papel de pai, de mãe bem definidos, limites entre as instâncias da família de origem atual, os filhos têm que entender, né, a hierarquia, enfim. Então, eu sempre trabalhei neste sentido. Aí, com os anos, né, eu também casei, também separei, e aquilo tudo que eu estudava e que eu já pregava na teoria fez ainda mais sentido para mim, porque aí me ajudou a ficar mais conectada ainda com o sentimento daquelas pessoas que estavam aqui. E, gente, é incrível, né? Não é que a gente precise passar por tudo não é que a gente precise passar por cada uma dessas situações para atender. Mas quando a gente passa, parece que junta, coração e cérebro se conectam e a gente se conecta ainda mais com cada pessoa. Então, como eu ia dizendo, eu tive a vivência de separação, de pós-separação, também senti na pele as dificuldades, tive um relacionamento com uma pessoa que não tinha feito direito seu divórcio emocional, sei as dificuldades que isso traz, e como eu sou muito coerente, eu não permaneço em situações contrárias às que eu prego, né? Depois de adulta, virei filha de pais separados, então eu sei como é a reintrodução de novos parceiros. É incrível, tudo que eu estudei na teoria, eu comprovei na prática como era importante. E como o fato de eu ter estudado isso e posto em prática o que eu estudei, como me ajudou
a superar cada dificuldade de uma maneira mais efetiva, né? A gente não vai dizer que separação não é traumática, mentira. Quem disser isso tá mentindo. É traumática, sim. Só que se tu consegue te colocar de uma maneira mais correta, né? Mais coerente com cada situação, com os papéis, com o que a teoria prega, como lidar com os filhos, não deixar ele no meio dos pais. Se tu consegue seguir esses passos, é incrível como a gente passa melhor por essas situações. E aí, à medida que o tempo foi passando para mim, e eu fui me conectando cada vez mais, começou a acontecer um fenômeno. Além de eu gostar de falar sobre isso, porque eu já gosto de falar de modo geral, cada vez mais, né? Sou muito falante. Mas, onde eu encontrava mulheres que passaram por separação ou conhecidas minhas, eu ouvia alguns comentários recorrentes. Dani, o que tu fez? Parece que de uns tempos pra cá, tu aumentou teu brilho, tu te destacou ainda mais profissionalmente. Nossa, como tu parece mais feliz. Tu parece que até profissionalmente tu apareceu mais, tu cresceu, tu tá mais segura. E eu ouvia muito isso. E eu ouvia e comecei a ouvir mulheres não só aqui no meu consultório, mas na vida em geral. Às vezes a gente acaba ampliando também os círculos de amizades, e onde eu ia elas começavam a me fazer perguntas. Perguntas sobre situações específicas de separação, ou das separações delas, e que eu via como tinha mito. O mito que mais me choca é o mito da manutenção da família após a separação. Vocês já ouviram esse mito? Se alguém ouviu, pode dizer aí. Sabe o que é? Gente, nós separamos, mas a família continua, a gente continua convivendo porque a família continua em função dos filhos. Mentira. Olha só. Então eu começava a ouvir essas informações esparsas e via o quanto as mulheres começaram a vir até mim, a perguntar, a se identificar com o processo que eu havia feito. E aí eu comecei a sentir essa necessidade de falar mais. Eu já fazia isso no consultório e eu uso muito a psicoeducação. O que é? Psicoeducação é a gente explicar, ensinar o porquê dentro da teoria, da psicologia, por que eu tô orientando assim, o que significa o papel do pai, da mãe, até onde cada um pode intervir, enfim, todas as situações eu ia explicando. E eu comecei a pensar, se estão me perguntando, se estão se identificando, por que não compartilhar essas informações desta área com mais e mais pessoas? Daniela, tu falou em mulheres, por que tu não atende homens? Gente, atendo um monte de homens aqui no consultório também, tá? E vou dizer que isso até me ajuda, né? Quando eu também oriento as mulheres, é interessante, eu consigo circular muito bem entre todos os gêneros, é muito interessante. Só que por que eu resolvi falar mais especificamente com as mulheres, né? E esse projeto está mais voltado para as mulheres, não que os homens não vão tirar proveito também das informações. Mas eu resolvi falar com as mulheres justamente por essa questão da identificação que eu falei para vocês. As mulheres começaram a me procurar, vir até mim e dizer, o que está acontecendo? Tu tá muito bem. E, gente, eu vou contar para vocês. Eu tinha medo de falar em público. Quem me olha hoje não diz. Tinha medo de falar em público, tinha receio. Tava tentando aqui, não consegui.
não gostava de dirigir longas distâncias. Hoje já viram, quem acompanha aqui o canal já deve ter visto um monte de vídeo meu postando o quanto eu amo fazer longas distâncias na estrada, o quanto é terapêutico. Então assim, eu fui vendo os passos de superação que eu dei e disse, gente, se as mulheres estão se identificando comigo, e se eu também passei dores e superei e cresci, por que eu não posso me utilizar para ajudá-las, para ajudar outras mulheres também? Porque daí eu tô me utilizando de exemplo, não que eu seja um grande exemplo para tudo, mas nesta questão, eu digo, se eu conseguir crescer no momento de crise, por que as outras também não podem? Por que outras pessoas não podem? Eu acredito muito no crescimento, acredito em me desafiar, né? Estar aqui hoje, começar esse projeto hoje é o desafio e conto com a colaboração de vocês. Então, assim, por este motivo, o meu foco maior é a linguagem para mulheres. Mas, gente, tudo que eu falo aqui sobre quando a gente separa, um ciclo se encerra e é preciso fechar bem fechado este ciclo para que um novo inicie, essa dica vale para homens e para mulheres, né? Quando eu falo aqui, a gente não sai jantar, almoçar, e vocês vão ver que isso tudo nas próximas eu vou explicar melhor, mas a gente não fica convivendo, não fica de grande vínculo, não fica indo tomar cafezinho com o ex, e vocês vão entender mais tarde por quê. Isso serve para homens e mulheres. Daniela, mas eu tenho filho, não vou mais falar com o meu ex? Não, não é assim, gente. O que eu prego aqui, as lives vão falar mais, né, sobre separação. Porque, como eu disse antes, né, a dor do rompimento é de qualquer relação estável, forte, vinculada, com muito vínculo. Mas eu uso um termo muito importante que se chama o divórcio emocional. E esse é meu foco de trabalho aqui. É isso que eu venho tentar explicar para as pessoas da importância. Então, retomando, primeiro a gente tenta juntar. Quando não dá e precisa separar, bom, então vamos fazer o processo direito. Daniela, se não assistir, se não entender, se não estudar sobre esse divórcio emocional, sobre os papéis na família, a gente não vai conseguir superar a separação? Vai. Claro que sim, claro que é possível, na maioria das vezes, na maioria das vezes. Mas acontece que se a gente entende o processo, a gente supera mais rapidamente, reduz os danos, como eu disse antes, né? E se posiciona melhor frente a cada situação que vem, porque aí a gente não fica no achômetro. Aí a gente sabe o porquê está tomando cada atitude em relação ao processo. Processo, quando eu falo, é todo o processo que envolve, porque a separação não é só logo após. Gente, a gente leva meses. E quando uma pessoa não faz o divórcio emocional, até deixa eu retomar isso. Por que divórcio emocional? Num divórcio, agora falando em divórcio mesmo, existem 3 instâncias. Existe o divórcio legal, que eu já falei aqui em outra live, que isso aí é com os advogados, né? Existe o divórcio afetivo. O que é isso? Coração, afeto. Gente, a gente não vai mais viver com essa pessoa. Às vezes, acaba o relacionamento porque a gente está dizendo, olha só, eu já não sinto mais nada. Eu já não amo mais aquela pessoa. Essa é a parte afetiva, é do afeto. Aquele afeto conjugal, relacional, aquele acabou. Mas existe o emocional. Às vezes a gente pode até não amar mais a pessoa,
mas a gente mantém rotina, a gente mantém vínculo, a gente mantém contato, a gente continua deixando aquela pessoa de alguma forma fazer parte ainda da nossa vida. E aí, pessoal, se eu tô sempre convivendo, se eu tô, sabe aqueles hábitos? Tá vindo um cantor, lembrei de uma situação agora. Tá vindo um cantor que a gente gostava muito e que a gente ia em todos os shows juntos e vai ter um show. Lembrei, vou avisar o fulano ou a fulana. Isso aí é o emocional que ainda tá vinculado. São aqueles pequenos detalhes. Eu tô num aperto, para quem que eu vou ligar? Pro ex ou pra ex. Pessoal, quando a relação acaba, a gente precisa encerrar aquele ciclo completamente. Acabou, acabou. Se não tem mais ex, bom, eu vou ter que aprender a me virar sozinha. E aí a gente tem duas escolhas. Ou a gente vai chorar no cantinho e se sentir vítima do mundo, seja porque eu pedi a separação, mas agora, ai meu Deus, que difícil que tá sendo, como é que eu vou assumir a vida? Ou a gente vai ficar nesse pega e larga, porque também quando eu fico chamando ex, eu não tô liberando essa pessoa de mim, do vínculo comigo. Eu ainda tô me colocando na vida dessa pessoa goela abaixo. E a pessoa tá também se deixando vincular comigo. Então tem algo aí que não tá bem resolvido, não, embora algumas pessoas digam o contrário. Então, essa parte, né, eu falei do afetivo e do emocional. O meu foco maior, porque assim, amar ou não amar é individual, é dentro de cada um de nós. E somente com o tempo, somente retomando as questões da vida da gente, a autonomia da gente, é que a gente vai conseguindo deixar a ex-parceria para trás e vai conseguir, de fato, se engajar talvez numa nova relação. Embora esse não seja o meu foco maior. O meu foco aqui não é dizer assim, agora vamos acabar bem o ciclo para que vocês possam ter um novo relacionamento. Ter um novo relacionamento ou não ter um relacionamento é uma escolha de cada um. E eu diria até que é consequência. Porque primeiro eu tenho que deixar a cadeira, sabe aquela cadeirinha que o ex estava sentado? Aquela cadeirinha tem que ficar bem vazia primeiro para uma nova pessoa poder entrar. Porque enquanto eu deixar uma perninha do ex sentado ali, ninguém vai conseguir ter espaço para sentar naquela cadeira. Então isso é uma consequência. Mas a minha proposta aqui é ainda anterior a achar uma nova parceria. A minha proposta aqui, primeiro tem que estar pronta, exatamente esse comentário. A minha proposta aqui é exatamente essa, Lili. É que cada uma das pessoas que está passando por esse processo possa primeiro ter um bom relacionamento consigo mesmo. Possa descobrir, assim como eu descobri ainda mais, a força que tem. O prazer, né, da sua companhia, elaborar, até porque, gente, isso a teoria prega, tá? Que quando a gente se separa de uma relação mais profunda, é importante ficar um tempo sozinha. A gente tem que se descontaminar, senão a gente vai para a próxima relação, e para a próxima, e a gente vai estar dentro dessa relação. Como assim, Daniela? Tá maluca? Não, vou explicar. É que cada vez, se eu ajo de uma determinada forma, se eu tenho determinados vícios relacionais nesse relacionamento e não fiz completamente essa desconexão, eu vou seguir agindo e vou acabar me relacionando com a atual parceria da mesma forma que eu me relacionava com a atual. Então, se eu era alguém mais ciumenta, mais insegura, ficava cobrando, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa na nova relação. A minha tendência é repetir. Então,
Na hora que eu começo a fazer os passos, me descolar, me desconectar dessa relação, dar esse tempo para começar a olhar para mim, né? Ver minhas forças, minhas habilidades, ter prazer. Gente, é até um risco. Quando a gente descobre o prazer de estar com a gente mesmo, aí a gente já não aceita também qualquer coisa, né? Precisa ser alguém que esteja suficientemente bem também à altura para poder ingressar num relacionamento com a gente. Então, esse é meu objetivo, sim, como foi comentado ali antes. Primeiro, meu objetivo é, eu costumo dizer que é ajudar a outras mulheres para que elas também assumam as rédeas das próprias vidas. Que elas descubram o seu potencial, né? E que aí elas possam até ter chance de escolher o que quiserem. Estar aqui, estar lá, estar com alguém ou sem alguém. Ter a força, até outra coisa que eu vejo muito, as mulheres com muito medo de assumir não só a vida avulsa, né, mas de assumir responsabilidade. Os filhos estão morando mais comigo e agora, meu Deus, tá alguma coisa errada, que são temas que nós vamos abordar nas próximas lives também. Ou assumir a vida financeira. Ainda, pelo menos até a minha geração, a gente ainda foi criada com um discurso ambivalente. Por um lado, tu tem que trabalhar, tem que ter teu dinheiro. Eu lembro de uma frase da minha avó que era: mulher tem que trabalhar, nem que seja para os seus alfinetes. Minha avó paterna, que já faleceu, ela trabalhou sempre. Só que, olha o implícito nessa mensagem. Nem que seja para os seus alfinetes, ou seja, é pro pouco, não é pro muito. E aí fica sempre com aquela coisa da educação pro casamento, pro homem bancar ou ter mais. Não que não possa, acho ótimo, aliás, se for o caso, que tenha também. Mas o que eu quero dizer com isso é que aí as mulheres saem inseguras. Meu Deus, eu só vou ganhar pros meus alfinetes o resto da vida? Aí eu não vou poder me bancar ou bancar filhos, enfim. Não tô falando aqui, isso a gente vai ver com a advogada depois, numa próxima live, que sim, que tem as questões pós-relacionamento, partilha de bens, sair com algumas, né, seguranças do que foi construído, isso é uma situação. Mas a outra é até aprender a se gerenciar financeiramente. Então, também aqui no projeto, é poder ver e poder mostrar para as mulheres que elas podem se fortalecer, assumir o volante, não vou nem dizer as rédeas, né, porque eu adoro dirigir na estrada, o volante das suas vidas, da sua vida afetiva, financeira, emocional. E para tudo isso a gente precisa falar no divórcio emocional, no entrar em contato com as suas habilidades, no saber se posicionar com as famílias de origem, com família de ex, que às vezes também fica pressionando, às vezes a gente tem até chantagens aí nessas relações familiares, com as situações dos filhos, dar melhor acolhida e melhor auxílio para eles. Outra coisa, eu estava falando de crescer pós-separação, né? E tem uma frase que eu uso muito na minha vida pessoal e que para mim serve, que muitas vezes o que na hora parece o pior que está nos acontecendo, mais tarde a gente vai ver que pode ter sido a melhor coisa que nos aconteceu. Se a gente souber aproveitar a chance, a oportunidade, né, de aprender em cima daquela situação, de se desenvolver. Daniela, de novo tu pregando, tá dizendo que separação é a melhor coisa que acontece? Não tô dizendo isso. Eu já falei no início. Primeiro a gente tenta pregar a reconstrução, até porque é muito mais fácil, né? Seria mais fácil a gente conseguir se sintonizar com aquela vida que já está constituída, com aquela família que já está constituída, com aquela pessoa que já está ali com a gente. Só que às vezes não é possível. E às vezes, mas ele ou ela me largou, eu tô me sentindo uma pobre coitada, a pior coisa que aconteceu.
Só que talvez essa pessoa também não tivesse feliz, talvez nem tu tivesse tão feliz assim mais, chegou a ponto de acabar, e agora tu tem uma outra oportunidade. A vida tá te dando uma chance de, ou como eu disse antes, chorar no cantinho, ou descobrir que tu pode ser uma pessoa ainda melhor do que tu era a partir da crise. Que tu tenha a chance de fazer novas construções, descobrir facetas tuas que antes, naquele comodismo, na vida já situada, tu nunca pensou que poderia. Então é nesse sentido que eu digo que às vezes o que nos parece o pior no momento pode ser uma grande oportunidade de crescimento. Eu levo esse lema para mim e eu garanto para vocês, para mim deu certo. Eu costumo, toda vez que acontece uma coisa difícil, porque, gente, não pensa que porque a vida de terapeuta é sempre perfeita, não. A gente também sente tristeza, a gente sente dores, a gente tem situações complicadas, mas eu procuro ressignificar o mais breve possível e pensar o que eu posso aprender com isso? Que lição eu posso tirar daqui? E aí transformar a minha vida. Né? Pegar ainda mais as rédeas ou a direção dela nas minhas mãos. E é isso que eu quero transmitir aqui também. E por que atitude? Por que será que eu dei este nome, né? Meu canal no YouTube, aliás, vou contar uma historinha para vocês, eu adoro contar histórias. Atitude, porque é meu lema de vida. Em 2018 começaram alguns desafios para falar em público da palestra. Eu dizia, não vou, não gosto, não. Eu falar em público, não. Ai, é tão bom, me sinto tão acomodadinha, tão gostosinha ali dentro do meu consultório, tão segura. Mas aí eu aceitei um convite para uma palestra. Eu brinco até hoje, era no âmbito da sexualidade, então foi uma ginecologista que me convidou e me disse, não, umas 50 pessoas. Eu, ai, que estresse, cheguei lá, eram 300 pessoas, e eu sempre conto essa história e digo para ela, tu criou um monstro, porque primeira situação foi o impacto, o medo, o susto, aí veio o enfrentamento, e aí eu descobri que, gente, eu gosto disso, me dá prazer interagir com pessoas, eu tenho prazer em compartilhar o que eu tiver de conhecimento e aprender nessa interação, que eu sempre aprendo também. Então, um dos motivos, daí depois disso começaram maiores desafios para eu falar em público e por situações também vividas, eu disse, bom, tô sentindo necessidade, então, como eu falei antes, de começar a explicar essa situação. E eu dizia, se eu conseguir ajudar uma pessoa, uma mulher a enfrentar a situação e a crescer, com um canal no YouTube eu já me dou por satisfeita. Eu quero tocar pelo menos uma vida. E aí uma produtora que se interessou veio fazer o canal, montar e disse, ai, vamos pôr o teu nome, né? Eu, não, eu quero atitude. E ela, não, Daniela, mas não vai bater, não vai... Não interessa, eu quero atitude, porque atitude é meu lema de vida. E se não for atitude, eu nem faço. A pessoa tem um pouquinho demais de atitude. Mas para mim isso me traz grandes crescimentos. Né? É um lema bem forte. E o segundo motivo pelo qual eu botei, né, escolhi atitude agora nesse projeto também, atitude na separação, é porque realmente eu acredito que e sei que para a gente conseguir superar os desafios, lidar com as dores, se posicionar frente a cada situação que vai acontecer, porque vão acontecer muitas situações difíceis nesse período pós-separação e retomada da sua vida. E para a gente passar por tudo isso, é preciso ter muita atitude também. Mas, gente, vale a pena. Muito bem, eu acho que eu, mais ou menos por hoje, delineei o objetivo geral, que era o que eu queria neste primeiro momento com vocês.
Então, eu vou agradecer a presença de cada um de vocês. Muito obrigada a todos.